Alô? Para quem chegou um pouco depois, a gente está examinando a dissertação de Maria Leão de Aquino Silveira, intitulada Os Unicórnios, o Fim da Crise, Bissexualidade Feminina, Identidades e Política, no Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais. Queria agradecer em meu nome e no nome da Vanessa, que somos os orientadores do trabalho, a presença da banca. Antes de mais nada, a Regina Facchini, que é professora da Unicamp, que veio de longe para estar aqui conosco, né? A professora Paula Lacerda, que é da UERJ, não tão longe, que também está aqui, e a professora Cláudia Mora, que é do IMS da casa, né? Queria agradecer por terem aceito o trabalho da Maria e estar conosco aqui para discutir. Eu vou passar a palavra, não sei se Vanessa quer fazer alguma observação. Então a gente começa assim, o ritual vai dos mais distantes aos mais próximos. Então, Regina começa. Bom, a distância é bem relativa nesse caso, mas funcionalmente é mais distante. Talvez tematicamente. Pode tirar? Bom, eu acho que nada distante do ponto de vista temático, né? Eu queria super agradecer ao Sérgio, à Vanessa e à Maria a oportunidade de poder estar aqui lendo esse trabalho. E eu digo que nada distante porque é isso, né? Como é uma identidade emergente com muitas dificuldades, né? As pessoas que se envolvem com ela são poucas e aí acaba acontecendo isso, né? Da gente ser pesquisadora, professora, ativista e aparecer de 3 jeitos na dissertação. Dizendo isso, eu já quero dizer que eu acho que você resolveu muito bem, Maria, essa ambiguidade, tanto do ponto de vista do que diz respeito a você, né? Então você diz assim, agora, né, pensando a partir do meu lugar como mulher bissexual, agora falando do ponto de vista do meu lugar de pesquisadora. Então você faz esse trânsito no meio do texto da mesma maneira que eu apareço de diferentes maneiras. Eu posso ser a Regina ou posso ser a Facchini, né? A Facchini é a pesquisadora, a Regina é a ativista. E tá todo mundo lá, né? Eu preciso dizer que eu vou fazer, que eu fiz a leitura da tua dissertação desses 2 lugares. Mas fazendo desses 2 lugares e como se trata de uma dissertação, eu vou falar aqui muito mais do lugar da pesquisadora, tá? Mas isso não quer dizer que também não seja estratégico do ponto de vista ativista. Bom, gostei muito de ler, eu acho que tem aí um trabalho que primeiro é muito corajoso, né? Segundo, é muito sério, tem um esforço de distanciamento de algo que é evidente, né? Não precisa dizer muito, você não precisaria dizer quase nada, só dizendo assim, eu me identifico como bissexual. Aí você começa a contar essa história toda, a gente entende, né, automaticamente que isso tem um impacto afetivo, porque é impossível, né, alguém não se afetar em relação a isso, e não precisa nem ler a dissertação inteira, né? Quando a gente chega na metodologia e a gente vê que algumas das tuas interlocutoras disseram, não pode pôr meu nome, eu posso te ajudar, mas você não pode contar que fui eu que te ajudei, né? Porque isso vai me trazer consequências políticas graves, né? Quando isso faz parte da metodologia de um trabalho, a gente sabe que a gente está lidando com uma situação de conflito muito séria, né? Então eu acho que você conseguiu lidar com isso. Olha, eu trabalhei com conflito e com movimento social no meu mestrado, né? Estava contando para o Sérgio no caminho, agora que você já terminou eu posso falar, que no meu caso eu tive que dar uma parada
e voltar depois, né? Eu levei 5 anos no meu mestrado. Não foi 5 anos trabalhando, foram 5 anos que assim, né? Eu fiz a pesquisa, comecei a escrever, vi que era difícil, aí eu falei, bom, aí me falaram assim, você tem mais 2 meses de bolsa. Eu falei, corta a bolsa. E fui trabalhar, porque em 2 meses eu não ia dar conta de escrever, né? E você disse aqui que você fez a tua colação de grau há 2 anos, e significa que você fez essa pesquisa em 2 anos, né? Então, levando em consideração, né, o tempo de um mestrado, levando-se em consideração o caráter conflitivo do tema e o envolvimento afetivo da pesquisadora, eu só tenho que dizer que está de parabéns, né? Então, já começo falando que... E eu não estou falando isso porque eu sou parte interessada e porque é muito legal que tem um trabalho sobre movimento bissexual, né? Não se trata disso, porque eu também tenho críticas e eu vou falar delas. E tenho sugestões, né? Eu acho que do ponto de vista da organização dos capítulos está tudo ok, né? Para um nível de maturidade que você conseguiu ter e com a dificuldade de produzir o material para a pesquisa, que também houve, né? A dificuldade metodológica que tem a ver com a situação de conflito, eu acho que está, quanto à organização dos capítulos, eu não tenho nada a dizer. O que eu faria sugestão ainda, né, para o material que vai ser depositado, você, assim, lendo o teu trabalho, eu tenho a impressão, que depois o Sérgio me confirmou que foi assim, que a introdução não foi escrita por último, né? E escrever a introdução por último é um truque que a gente faz para a coisa parecer redonda, porque ela não é redonda, né? Quando a gente faz uma pesquisa, especialmente no mestrado, mas no doutorado é assim também, né? A gente vai construindo a questão de pesquisa ao longo do processo. Quando chega no final, ela fica mais redonda, sabe? Ela muda, ela vai mudando ao longo do tempo. E você não fez esse arredondamento, né? E aí quando eu chego no final e você diz, né, no começo das considerações finais, que essa dissertação, muito mais do que encerrar o debate, se pretende ser uma exploração inicial de diversos aspectos da construção da bissexualidade como identidade política entre mulheres, você está enunciando aqui o objetivo desse trabalho de um jeito que você não fez lá no começo. E aí você conta, né, que é um projeto pessoal, que é maior e que você conta a historinha do fim do arco-íris, que o fim do arco-íris é impossível de se chegar, que quanto mais perto você acha que está chegando, mais longe ele vai ficando, né? Eu pegaria isso aqui do jeitinho que está e mandaria lá para a introdução, né? Mandaria para a introdução e mexeria na introdução e no resumo. Resumo é o cartão de visita da pesquisa. E eu acho que você avançou em distanciamento, porque é claro que lidar com o afeto, e quando o afeto envolve ressentimento, né, é um negócio muito difícil de conseguir. Eu digo que eu parabenizo, né, o trabalho que a Maria e que Sérgio e Vanessa fizeram nessa pesquisa, porque é algo muito difícil de conseguir, né? E isso, essa dissertação poderia se tornar, assim, pura denúncia, né? E ela conseguiu ser mais do que isso. Então, você conseguiu em 2 anos juntar material de algo que era difícil, né? Pensar numa reflexão teórica a respeito, analisar e redigir, né? Analisar, tudo bem, é uma análise ainda, eu diria que ela pode ser mais profunda, ela pode se aprofundar ao longo do tempo, e você disse que quer continuar isso no doutorado, né? Então eu acho que ok, né? Tem esse tempo, mas agora eu acho que tem que arredondar o ponto em que você conseguiu chegar no final, porque quando a gente chega no resumo, que é o cartão de visita da pesquisa, tá assim: o objetivo da pesquisa é discutir processos de construção de identidades sexuais. Bom, pesquisa nenhuma discute nada, né? Então, primeiro que não é discutir.
é conhecer alguma coisa. E eu fiquei, durante a introdução inteira, me perguntando o que ela quer conhecer, né? Porque no resumo você fala processo de construção de identidade sexual em movimentos sociais, de identidades sexuais e movimentos sociais. Tá meio tortinho, sabe? Então, identidades sexuais e movimentos sociais. Vai além disso. Produção da bissexualidade como identidade política. Tá, mas aí fica naquela coisa que ficou aqui na tua apresentação. Por que é que eu tenho que falar da bissexualidade? Por que eu não posso falar de outra coisa, né? Por que a bissexualidade é importante? E você tenta justificar isso a partir da memória e a partir de não tem nada escrito, né? Não tem produção. Tudo bem. Só que assim, ainda assim um trabalho acadêmico não necessariamente se justifica só pela produção da memória, né? Ou porque não tem nada escrito. Qual é a contribuição que você oferece? E eu acho que tem. Eu acho que só você não escreveu, tá? Por isso que eu estou fazendo essa conversa aqui contigo. A produção da memória do ativismo militante em mulheres lésbicas e bissexuais, e que isso envolve conflitos e disputas e orientações sexuais como identidades sexuais. E aí eu segurei na tua mão no que você disse aqui e comecei a viajar, e queria te falar das viagens que eu fiz, que eu acho que podem ajudar tanto a você pensar como formular o objetivo da pesquisa para botar, né? Junto com trazer esse final para a introdução, na introdução e no resumo, como para você continuar no doutorado. Porque em princípio eu fiquei assim, esse tema não dá um doutorado. Mas conforme eu fui avançando, e quando eu cheguei nas considerações finais, eu falei, dá sim. Dá, e pode ser bem interessante, né? Bom, o que é que eu fiquei pensando? Claramente tem um processo de mudança aí, envolvido no que você está dizendo. Porque você tem dois momentos diferentes no Senale, né? É um processo de mudança relacionado à construção dessa identidade, mas é um processo de mudança que conta de algo mais amplo, tá? Só no Senale tem dois momentos, o 2003 e 2006, porque não foi só em 2006 lá em Recife, e fui eu a pessoa que estava na mesa, falando sobre, a partir do lugar de bissexuais lá em Recife, né? Em 2003 teve um incômodo de como as mulheres bissexuais foram tratadas. É por isso que em 2004 a gente estava ali para falar no encontro da LBL. E aí tem uma outra sugestão para você, que é incluir aquele documento da fala na LBL no anexo, que eu acho que pode ser bem interessante, que pode te ajudar a resolver um outro conflito que tem aqui, que é a maneira como o trabalho da Ana Carla Lemos está citado lá no meio. Que eu acho que, ao invés de dizer que você tem um documento, que você tem um trabalho acadêmico da Ana Carla, que pode ser tratado como um documento de posição política, não, você pode dizer que você tem um trabalho acadêmico que tem informações que não coincidem com os documentos que você encontrou. E aí você apresenta os documentos. É uma forma mais polida, eu acho, né? E pode te ajudar a não tornar os conflitos maiores do que eles são. Bom, eu acho que esse processo de mudança que você está analisando, e que tem 3 gerações envolvidas pelo menos, né? Gente na faixa dos 50 ou quase 50, como eu e Virgínia, gente na faixa dos 30 e poucos, e gente na faixa dos 20. E aí, para o doutorado, talvez seja o caso de não falar mais em memória, mas falar em gerações em processo de mudança. Porque você vai cercando, a geração aparece várias vezes no teu trabalho, e não é assim porque as mais velhas são mais caretas, as mais jovens são mais... Não, né? Porque eu entendi que tem um processo de mudança que está acontecendo aqui. E esse processo de mudança, eu acho que tem a ver, né,
com o movimento ser um lugar para falar daquilo que se é, ou que se entende que se é, que não necessariamente era assim antes, né? E antes disso, eu e Ana Vencato, quando a Ana Vencato estava escrevendo sobre as crossdressers, a gente sempre conversava e eu sempre dizia para Ana, tem alguma coisa acontecendo em termos de identidades sociossexuais, porque até um tempo atrás as pessoas podiam estar alguma coisa, agora elas têm de ser, né? Então eu acho que esse processo de mudança mais amplo para o qual você está olhando e no qual a identidade bissexual se torna interessante, é um processo de mudança, né? No qual as pessoas passam a ter de ser, mas elas passam a ter de ser alguma coisa e podem falar isso no movimento. Então os homossexuais, né, os gays e as lésbicas podem chegar lá e dizer: eu sou gay, eu sou lésbica. E isso cria a possibilidade de que outras pessoas cheguem lá e digam: bom, mas eu não sou exatamente isso aí, eu sou outra coisa. Nesse caso eu sou bissexual, né? Então você tem um movimento aí que me parece que é você poder estar algo, né? Depois você passar a ter de dizer que você é algo, mas ainda assim fazer crítica do quanto as categorias de identidade devem ser descritivas, que isso acontecia na minha geração, tá? Para uma geração mais recente, ou gerações mais recentes, em que as identidades elas devem ser de fato descritivas, por isso elas têm que se multiplicar muito, e por isso bissexualidade aparece como um guarda-chuva, tá? Onde você tem a popularização da categoria bissexual, e aí eu volto a falar disso daqui a um minuto, e você tem criação de categorias como monossexismo, bifobia e monodivergentes. Então tem um processo de mudança aí que é um processo muito interessante. Isso fala, a tua pesquisa, né, esse material que você recolheu, do ponto de vista acadêmico, fala de um processo intenso de mudança de como as categorias de identidade sociossexual, elas emergem na sociedade e elas passam a operar no âmbito do movimento social, tá? Sobre a popularização da categoria bissexual, eu não sei se eu te falei isso quando você me entrevistou, mas você fala aqui que teve a Primavera Bi em São Paulo. E na Primavera Bi em São Paulo tinha uma guria que é bissexual e que é do movimento hip hop. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Você sabe quem é? Tá. Ela falou uma coisa na fala dela lá na Primavera Bi que foi, assim, pra mim foi um clique. Ela falou que tinha guria se identificando como bissexual na periferia. Bom, na minha tese em 2008, não podia ter mulher bissexual se identificando na periferia. E num outro trabalho que eu citei na minha tese, né, que foi com o grupo Minas de Cor, que eu também não vou lembrar o nome da autora, mas está lá, né? Foi uma pesquisa com as minas de cor na periferia de São Paulo, que ela dizia que na periferia ninguém pode ser bissexual, porque ali ou você fica com homem ou você fica com mulher. Se você deixou de ficar com homem para ficar com mulher, você está ficando com mulher. Não dá para você ficar indo e voltando, não, que isso aí na periferia dá problema, né? E quando essa moça vem dizer que tem menina se identificando como bissexual na periferia, eu falei: opa, as coisas estão mudando. Ali passou uns meses e teve um encontro na Praça Roosevelt, que era um encontro de sapatão. E aí eu entendi que a categoria sapatão também estava se popularizando. Por quê? Porque quando eu fiz a minha tese lá em 2000, né, que eu defendi em 2008, que foi entre 2004 e 2008,
Sapatão era uma coisa que só as minas de classe média, as duas identidades, bissexual e sapatão, eram duas identidades que só podiam ser acionadas, eram categorias acusatórias que passaram a ser identidade e que só podiam ser acionadas por pessoas de classe média. As pessoas populares, elas ainda não podiam acionar isso. E aí, eu entendi, né, isso é bem recente, foi agora 2016, que tem uma popularização dessas categorias. Então tem um processo de mudança amplo para o qual você está olhando. Então você não tem que ficar procurando por que eu devo falar das bis. Falar das bis é falar desse processo de mudança. Falar da relação entre bis e lésbicas é falar também de uma outra coisa. Que é falar dos limites da inclusão nas políticas de identidade ou no limite, o próprio limite das políticas de identidade. Por quê? Veja, eu tive aqui da última vez para a banca. Eu tive aqui pela última vez para a banca da Margarete Gomes, né? É Gomes o sobrenome dela. Na tese da Margarete Gomes, teve uma viagem que a gente fez durante a arguição, que era assim, que as pessoas mais valorizadas no movimento eram aquelas que podiam colocar de forma mais materializada as suas demandas. E nesse sentido, as pessoas trans estavam no topo da escala. As lésbicas ficavam lá para baixo, porque lésbica sequer faz sexo, né? Aspas. Não estou afirmando isso não, tá? Mas é o que, né? Lésbica não faz sexo, porque sexo é penetração, lésbica não tem penetração, portanto não faz sexo. E bissexuais ficavam ainda abaixo das lésbicas, né? Porque essas aí sequer existem, são unicórnios, né? Então, você tem duas identidades políticas que são das mais desprovidas, se matando numa luta fratricida durante a sua dissertação. Né? Então, além de você ter um processo de mudança em como as identidades sociossexuais estão aparecendo, você poder captar isso com a tua pesquisa, e você está captando, tá? Pode refinar mais a análise, e você vai ter tempo para isso. Mas você está falando de um negócio que é bem importante, do ponto de vista de quem estuda movimento social, política de identidade. E aí, o movimento LGBT sempre foi um bom exemplo para isso, né? Não é à toa que, assim, quando eu fiz o Sopa de Letrinhas, eu sabia que eu estava... Assim, as pessoas naquele momento, elas não entendiam exatamente que uma pesquisa sobre o movimento homossexual podia ser uma contribuição para a pesquisa sobre movimentos sociais. Agora isso está ficando mais claro na cabeça das pessoas, né? Mas naquela época eu fazia uma pesquisa sobre uma coisa que podia ser quase que chamada de viadologia, né? Assim, a pesquisa... Não, porque a gente está num processo de mudança intenso, dentro da universidade também, né? Eu falo assim, ironizando, mas é para a gente entender que a gente está num processo intenso de mudança. Então, agora a gente já entendeu que o movimento LGBT é um lugar muito interessante para falar sobre política de identidade. Né? Então, o que eu te sugiro que você faça é um pouco isso, entendeu? Assentar aí o enquadramento político para que ninguém diga assim, ela é bissexual e ela quer falar da vida dela, ela quer falar de como ela é maltratada no movimento. Que a gente sabe que não é disso que se trata, até porque você tem um esforço de distanciamento, né, e de lidar com a emoção do ressentimento durante essa dissertação, que é algo bem importante, né, é digno de nota o teu esforço e o quanto você consegue, né, fazer isso. Mas a gente sabe que num contexto de conflito, isso pode ser acionado em demérito do teu trabalho. Por isso que eu insisto tanto em que você reforce e que você traga, né, um pouco a reflexão que está no fim para o começo. E já deixe claro, né, qual é o interesse científico disso que você está fazendo. Outra coisa que eu acho que para o doutorado pode render é o quanto você tem processos de subjetivação muito intensos a partir do ativismo, né?
E o quanto esses conflitos entre o pessoal e o político, eles estão de forma muito intensa aqui. E do quanto talvez valesse a pena falar para além das tretas do movimento, né? Imagino que você tenha bastante material, é isso. Da mesma maneira que te afeta pessoalmente, e que você teve que falar desse afetar aqui, né? Para as tuas interlocutoras, certamente afeta pessoalmente. E falar do modo como isso afeta e como o afetar pessoalmente vai afetando como se coloca em campo e como se produz a identidade no âmbito do movimento pode ser um caminho bem interessante. E eu acho que isso aí pode dar liga com uma coisa que Sérgio fala naquele artigo sobre as mudanças no regime secular dispositivo de sexualidade, né? Por quê? Porque você tem um processo de mudança aí. Bom, os sexólogos passaram a dizer, né? Passaram a valorizar muito aquilo que a gente as nossas formas de prazer. E eu acho que isso está completamente ligado com essa mudança do... É uma viagem, tá, Sérgio? Você pode achar que é viagem demais e dizer, não, a Regina viajou demais. Mas, assim, essa mudança do você poder estar para você ter que ser, eu acho que é um negócio que tem a ver com essas coisas que você está falando naquele artigo, tá? E eu acho que pode ser uma ideia legal para agregar nessa coisa do doutorado. E eu acho que geração tem que ser abordado, né? Porque além dessa coisa da mudança e geração ser uma forma de captar, olhar para as gerações ser uma forma de captar mudança, né? Eu sou suspeita para falar disso, porque isso é exatamente o que eu tenho feito na minha trajetória como pesquisadora agora. Mas eu acho que assim, você diz que quem se descontenta mais com a mudança dos nomes são as mais velhas e as radicais. Aí você diz que as radicais são as mais, né, as que se identificam como radicais são mais jovens. E aí eu fico pensando, o que é o feminismo radical nesse campo? Né? O que são as tendências separatistas que estão presentes desde a época que eu me tornei ativista em 96, 97, né? E que já deviam estar presentes antes, porque aí se tu pega a tese de Guilherme, né? Você vê que esse negócio de separatismo está antes. Agora, como é que isso passa a operar quando você tem feminismo radical acionado como identidade política? Tem muita coisa interessante para olhar, né? Então, por isso eu acho que dá jogo continuar com o tema para o doutorado, né? Mas eu acho que tem coisas que você pode refinar, né? Então, eu anotei aqui umas coisas, né? A categoria de acusação antes era Gillette, agora é unicórnio. O que liga os giletes e os unicórnios? Né? O perigo pela ambiguidade sexual que está colocado no na categoria Gillette e a negação da existência que está colocado para unicórnios. O que o movimento ou ativistas terem se anunciado como bissexuais pode ter a ver com essas mudanças na categoria de acusação, né? O que mais de 10 anos de disputa e hostilização, né, de um sujeito político emergente no interior do movimento social diz sobre esse movimento, sobre as suas estratégias e sobre a sociedade onde tudo isso se dá? Porque fala sobre movimento, fala sobre movimentos sociais, fala sobre política de identidade, fala sobre a nossa sociedade, né? E aí, as palavras, né? Eu fiquei viajando aqui com as palavras de ordem. Eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Aí vem, não beijo homem, beijo mulher, beijo mulher, beijo mulher. Direito some. O que interessa é eu afirmar que eu beijo mulher, beijo mulher, beijo mulher. Né? E aí, quando consegue colocar
o nome, colocar bi no nome, eu beijo homem, beijo mulher, sou feminista para beijar quem eu quiser. E aí o feminismo já está num outro lugar. Só com isso aqui, você já tem uma brincadeira muito legal sobre como tudo isso tem mudado. Assim, enfim, eu vim aqui mais para dizer que vale a pena continuar pesquisando esse tema e que você pode aprofundar isso em várias direções, né? E te sugerir alguns caminhos analíticos. É isso, eu não sei nem se eu estou te deixando pergunta para você responder, mas acho que você pode falar sobre tudo isso. Por quê? Porque você ainda tem que botar, e isso eu acho que tem que fazer, tá? Você ainda tem que botar um objetivo mais claro e mais condizente com o que você de fato está fazendo nessa pesquisa. Então aproveita esse tempo que você tem de resposta para elaborar sobre isso. Mas de novo, parabéns, né? É um desafio muito grande fazer um trabalho com esse nível de envolvimento emocional. E quando a emoção é o ressentimento, e você conseguiu, está muito bacana e é uma contribuição bem importante do ponto de vista político e do ponto de vista acadêmico. Obrigado, Regina. A gente vai ouvir a Paula e depois a gente faz o intervalo. E aí, tá? E aí, daí depois você responde. Ouve todo mundo, né? Ela ouve todo mundo, depois você faz uma resposta só. Tá bom. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Começo agradecendo imensamente o convite, Sérgio, Maria e Vanessa. Agradeço as companheiras aqui da mesa. Começo dizendo que eu gostei muito do trabalho, como eu já tinha falado para a Maria hoje mesmo. E é sempre interessante, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar na qualificação e depois estar na defesa, né? Obrigada, Regina. E aí ver o trabalho final, né? Por um lado você pensa, que legal que ela fez isso, que ótimo, isso deu pano pra manga. E outras coisas você pensa, meu Deus, por que ela não fez isso? Vou eu falar de novo, não vou mais falar. Então é um pouco esse lugar que algumas coisas eu vou falar. E aí eu queria então começar destacando os seguintes pontos. Primeiro, como já foi dito, né? Esse trabalho é completamente relevante, né? De vista histórico, político e antropológico. E uma coisa que eu queria também destacar, Maria, que assim é muito legal, né? Eu amo ser professora, né? Eu sou professora da graduação e da pós-graduação e eu fico sempre muito feliz quando eu vejo a felicidade dos alunos com o seu trabalho. E eu acho que isso é assim, claro, no que você faz, na forma da sua apresentação, o seu PowerPoint estava super bonito e é muito bacana assim a forma como você se relaciona, né? Eu acho assim com o seu trabalho não só pela adesão, não só por como esses papéis estão misturados, né, que você já falou um pouco sobre isso, mas pelo prazer que você tem de pesquisar e do orgulho que você tem de ter feito essa pesquisa. Bom, eu queria destacar também que esse seu trabalho, né, sendo defendido em 2018, foi elaborado na situação mais grave que afetou a UERJ, né, então eu queria também destacar esse seu papel de ter pesquisado, ter elaborado essa dissertação nesses últimos 2 anos piores da universidade, como também dos seus orientadores, né, que trabalharam sem salário, assim como eu. Bom, o seu trabalho, ele é conciso, ele está super bem escrito, ele é bastante preciso e, assim, como eu li, né, como foi essa minha leitura, digamos, dessa versão finalizada do seu trabalho, né? Primeiro, a forma muito interessante como você coloca essa dificuldade de produzir uma história ou até mesmo uma narrativa desse protagonismo bíblico. E essa dificuldade é a própria dificuldade de construir esse protagonismo em meio a disputas identitárias, apagamentos, etc. Né? Ou seja, depreende-se do seu trabalho essa dinâmica do conflito e uma dinâmica de tensão por meio das quais se faz grupo, porque não é só disrupção, né? A definição zimeliana, né, de conflito, que o conflito é uma forma de associação, é uma forma importante de associação, mas se faz grupos também desfazendo laços, né? Então isso assim é bem interessante de observar no seu trabalho. O seu trabalho também evidencia um tema tão problemático quanto a óbvia existência de hierarquia entre mulheres, né? E isso também é tema
dos conflitos e das tensões, né? E aqui só para recuperar algumas, esses conflitos entre as lésbicas históricas e as jovens, entre lésbicas e bis, né? E você problematiza um pouco isso. E aí um tema também que eu acho que seria interessante de você pensar em trabalhos futuros, né, é como que através desse seu campo, através dessas suas observações, essa ideia do feminino associado a espaços de não violência, ela é completamente tensionada. Então, recentemente houve a defesa da monografia da Hilda Alice, que é a sua companheira de militância, em que ela fez a etnografia do M, né, deste M, em que tudo aconteceu, tanto aconteceu nesse M, e a gente discutia na banca de monografia dela sobre as tensões em torno do chamado espaço seguro, né? Porque o M é um encontro de mulheres, não é isso? Da UNE, e ele é construído como espaço seguro para as mulheres porque não tem homem. Isso é uma primeira definição ultra interessante para a gente pensar várias coisas. Mas além disso, mesmo sendo esse espaço seguro, como ela discute no trabalho dela, tem as mesmas recomendações para as mulheres que tem em qualquer situação social. Quais sejam, não ande sozinha, não ande à noite, né, nesses lugares onde se realizam ou se realizou esse evento, né? Então, assim, eu acho que aí também tem, primeiro, acho que vocês têm muito que conversar, você e ela, e eu acho que é um tema, assim, bastante interessante para problematizar o óbvio, né, para tensionar o óbvio, que é a presença de hierarquia e a presença da violência e como que essa violência qual é a dinâmica dessa violência nesse espaço. Você já fala um pouco sobre isso, não acho que só seria mesmo o movimento de colocar no centro da cena. Maria, a sua dissertação ela é bem amarrada assim do início ao fim, e o objetivo que você coloca, né, de contribuir para a história do movimento de mulheres bissexuais, ela foi plenamente alcançada, né? E aí o meu ponto, né, a Regina falou dessa história da introdução, eu jamais conseguiria, como virginiana, jamais conseguiria, eu sei disso, falo isso para os meus alunos, mas eu digo, jamais conseguiria fazer uma introdução no final de tudo. Então, assim, compartilho disso, e aí eu acho assim, eu me identifiquei muito. O que a gente, quando dá, né, o que a gente faz é fazer a introdução no início, aí faz capítulo 1, capítulo não conseguiria fazer de outra forma, e depois volta. Mas nem sempre dá, 2 anos, Mas aí agora eu queria falar outra coisa, porque você tem esse objetivo que eu considero muito bem amarrado, né? Ele está presente quando você fala que quer contribuir para a história do movimento de mulheres bissexuais, mas um objeto muito controlado às vezes pode ter esse efeito de não explorar outras questões interessantes, porque não só você tem o prazo, como você tem aquele objetivo que para você está claro, mas não pegar vielas que talvez fossem te desviar da sua avenida principal, digamos assim, mas que seriam também interessantes de serem abordadas, né? Então, assim, na minha opinião, na sua dissertação, não tem um tema que grita e que você não aborda. Não tem aquela coisa, tipo, que você joga para debaixo do tapete porque ou não teve tempo ou porque não tinha elementos para analisar. Na minha opinião, não tem. Mas o meu movimento aqui, né, dos próximos pontos que eu vou abordar, vai ser nesse sentido de apontar desdobramentos para trabalhos futuros e aí, como a Regina também, pensando na sua futura pesquisa de doutorado. Isso vão ser, assim, temas jogados ao vento, você pega se quiser. Mas o primeiro ponto que eu queria falar é sobre as narrativas das suas interlocutoras, né? Porque, assim, me chamou um pouco a minha atenção que você realizou o uso do conteúdo dessas narrativas, como eu disse, porque o seu objetivo, claro, era construir e contribuir para essa história do movimento de mulheres bissexuais, mas você não realiza uma reflexão nem sobre o estilo, sobre a forma ou sobre os recursos dessa narrativa. E aí isso chamou a minha atenção. Primeiro porque é a forma, né, como eu estou acostumada a trabalhar, né, mas também um pouco do que eu conheço desse universo e de outros universos de militância, né, porque eu trabalho também com movimentos sociais, era como que essa dimensão ela é muito marcada de
ser uma narrativa que a gente podia dizer heróica, né? E isso está em diferentes pesquisas, né? Uma narrativa heróica, uma narrativa vitimizante, esses diferentes estilos, que aí seria trabalho seu classificar, analisar e tentar costurar, né? Então, assim, dessa diferença de geração das suas interlocutoras, o que tem em comum, né, entre essas de uma determinada geração, como a Regina colocou aqui, né, geração na faixa dos 50 anos, dos 30, dos 20, né, eu acho assim que a gente pode depreender isso da leitura do seu trabalho, porque também a gente conhece um pouco desse universo, mas isso pode ser matéria para sua análise, né. Aí tem diversos trabalhos que abordam essa questão mesmo da narrativa dos ativistas, né, dos relatos, a própria tese do Bruno Zilli, que está aqui, a tese do Horácio também, e outros trabalhos que estão pensando em termos mais gerais, né? Eu não sei se eu cheguei a citar na sua qualificação o Daniel Daxi, talvez eu tenha, não? Mas que ele fala um pouco dessas retribuições do militantismo, né? Ele é considerado por alguns um autor um pouco careta do campo dos movimentos sociais, da sociologia, mas ele aborda muito essas dimensões afetivas nesse processo de mobilização. Eu acho que isso seria interessante para você apontar, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que você poderia não ter se apropriado só do conteúdo dessas narrativas que versam sobre o histórico, né? Então você estimulou as suas entrevistadas a falarem de cenários em que você não estava, de cenários, né, que você não estava, e você usou isso como dado, mas faltou ou poderia ser aprofundado essa reflexão, digamos assim, mais geral sobre qual sentido, né? Porque se a gente entende que o sujeito é posicionado, né, e ele está engajado nesse processo, esse contexto era um pouco fundamental, e eu acho até que a Regina trouxe um pouco isso aqui na fala dela, né, quando ela fala, bom, então teve 2003 e teve 2006, né, já um pouco, uma militante jovem talvez não pudesse dizer isso, né, porque não estava presente nessas datas. Eu acho que eu tenho dois exemplos de como, também de pontos em que você poderia ter questionado, aprofundado ou mesmo esmiuçado essa descrição, né, o que eu estou te convidando aqui a fazer em trabalhos futuros. O primeiro exemplo é o da página 58, quando você fala da LBL, você diz assim, no meio do parágrafo: por um lado, as mulheres bissexuais que participam ou participaram da LBL narram situações internas de violência simbólica e apagamento, nas quais o espaço para elaborar sobre as pautas que diriam respeito especificamente a mulheres bissexuais seria mais formal do que efetivo. Eu entendi, elas narraram essas situações. Aí a minha pergunta é, como elas narraram? O que elas acionaram para fazer essa descrição, né? Então, você faz esse mapeamento, vamos dizer assim, em que você optou, né, em vista dos seus objetivos, por não incluir detalhes, né? O outro exemplo é na página 63. Quando você fala, Fernanda e o coletivo se retiraram da comissão organizadora durante a preparação para o 8º cenário, parará. E aí logo depois você vai dizer que ela retornou. E aí a minha pergunta, né, como uma pessoa interessada nas dinâmicas, nos recursos e nas narrativas de militantes, eu pergunto, como se retira? Se retira brigando, se retira fazendo uma postagem de Facebook, se retira escrevendo uma carta, se retira fazendo fofoca. Qual é essa situação? Tem climão, não tem climão? Como descrever o climão? Né? É um pouco isso que eu acho que está colocado aqui também. Da mesma maneira como se retorna. Né? Pede desculpa, apenas retorna, não fala para ninguém, faz outra postagem no Facebook, marca todo mundo. Como é que é essa dinâmica? Pois é, gostaria de saber, tenho interesse. E aí, na página também, isso vai da 58 a 63, né? E na 65 é quando você analisa a carta, né? E aí você coloca que a carta é um retrato poderoso. E aí eu gostei muito dessa ideia de um retrato poderoso, porque eu acho que é exatamente isso que você faz, é isso que eu estou dizendo, não está errado e não está diferente do que você se propôs desde o início. Você trata determinadas situações como retrato. E aí o que eu estou propondo é você, além de tratar essas situações como retrato, tentar
reunir dados e analisar o que seria o backstage desse retrato. Qual teria sido a montagem necessária para que esse retrato fosse possível, né? Eu estou falando aqui de contexto, mas eu estou falando mais do que isso, de uma descrição detalhada dessas formas, desses métodos, dessas maneiras de fazer essa política, tá? Bom, aí um dos pontos que eu falei, né, que eu falei na qualificação, mas agora eu vou tentar te convencer por outro tema, que na qualificação eu tinha falado, né, porque tinha chamado muito a minha atenção, como que esse tema da memória reaparece no seu trabalho. E aí, eu que estudo hoje em dia políticas de reparação, né, como políticas de direitos humanos, eu fiquei achando muito interessante como que o que eu estou chamando agora, assim, sem muita reflexão, de um dispositivo Comissão da Verdade, ele está pautando todos os movimentos sociais, né? Então, assim, essa gramática de justiça, memória e reparação, isso está presente nesse movimento que você está etnografando. Eu tinha chamado a sua atenção nesse momento, naquele momento, e aí agora eu vou tentar te convencer por outro tema, que eu acho que está mais conectado com as suas preocupações e também com o que a Regina ressaltou aqui, que é a geração. E o que eu fiquei lendo agora, o que eu fiquei pensando, lendo agora a versão terminada do seu trabalho, a primeira coisa foi assim, é surpreendente que sejam essas militantes jovens que estão trazendo esse tema da memória, quando isso, na verdade, deveria ser o tema da galera mais antiga. E talvez seja também. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pois é. Aí depois eu pensei, na verdade não é surpreendente que sejam as jovens que estão trazendo isso. Na verdade é óbvio que são as jovens, porque justamente esse movimento que eu estou colocando, a ênfase nesse dispositivo da Comissão da Verdade é recente, é de agora, né? Então, como que isso se torna uma marca da luta, uma marca da mobilização em diferentes movimentos sociais, né? Então, já que você não fez isso na sua dissertação, faça um artigo. Eu vou adorar ler esse artigo que apresenta, então, essa demanda por memória e reparação no movimento onde não se esperava que ele ia estar, protagonizado por atrizes que não se esperava que o fizessem também. Acho que uma coisa que a Regina, de outro modo, já colocou é um pouco assim, né? Essa ênfase, né, nos conflitos entre mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, sem dúvida ele é alguma coisa central. Mas eu acho que, mais uma vez, precisa de um pouco de contexto para entender, por exemplo, o que olhar para outros lugares poderia ter te ajudado a ver em termos da especificidade do próprio cenário. Não estou aqui sugerindo que você observe a BGLT, que você observe diferentes arenas, não. Você já fez essa observação, mas eu estou dizendo assim, gostaria de saber, eu acho que contextualizaria mais no seu trabalho, por exemplo, as oposições, as tensões e os conflitos entre homens bissexuais e mulheres bissexuais, para entender por que essas mulheres, por que elas também não encontram um espaço confortável nessa outra dimensão da militância, né? Bom, eu acho que você também pode, caso queira, fazer uma reflexão a partir da teoria antropológica sobre essa mudança de nome. Isso eu achei bem legal de ver, né, que não estava ainda no material da sua qualificação. E isso dentro da teoria antropológica que vai discutir classificação e nomeação é muito interessante. Então a gente tem o Bourdieu, a gente tem o Walsh, né, que eu fiquei também pirando nessa coisa de como que o cena lésbica é cena lésbica. E cena lésbica com C seria ainda uma outra coisa, né? Então como que... Primeiro, o que significa mudar de nome? Você tem reflexões, você tem dados empíricos sobre isso, e aí você pode alcançar esse nível mais teórico e relacionar com essas mudanças, que primeiro uma diz, bom, mudou o nome, mas não mudou nada, e aí depois você traz esses dados, que essa mudança de nome, na verdade, foi um arranjo político, né? E isso é ultra interessante, um arranjo político, né? Porque seria Senaleb, e aí eu nem sei se seria Senaleb ou Senalebi, que eu acho que daria mais ênfase ao bi.
Pois é, então assim, a gente tem a grafia, a gente tem a pronúncia, a gente tem tudo isso que dá para explorar, assim, e fica bem interessante. Bom, eu tenho 3 questões pontuais, que a primeira que eu acho que você pode corrigir, que é uma coisa simplérrima, na página 42, você fala da pesquisa da parada. E aí você fala assim, no meio do parágrafo também, no meio da página. Os relatórios, então, basearam suas análises em identidades agregadas dentre as escolhidas, chamadas pelos pesquisadores de identidades autoatribuídas. Assim, lésbica, sapatão e entendida se transformaram em homossexual feminina e gay, viado e entendido foram agrupados em homossexual masculino, nem sempre, tá? Em outros relatórios isso já foi agregado como lésbicas e gays. Então acho que ou você muda o texto ou faz uma notinha dizendo que nem sempre foi assim, porque, enfim, vai ficar depositada a sua dissertação, as pesquisas foram realizadas aqui, é bom que esteja certinho. Uma questão pontual da página 43 dessa pesquisa, que eu achei isso interessantíssimo, se eu tivesse mais tempo, eu tinha pesquisado e tinha lido tudo sobre essa pesquisa, que vai fazer essa discussão sobre o índice de sofrimento mental rural e urbano. Eu achei isso maravilhoso, assim, do ponto de vista mesmo da curiosidade, eu como antropóloga acho assim que não faz o menor sentido esse grande survey, né, realizado, porque primeiro, o que é rural, o que é urbano, e não sei se na pesquisa estava descrito, mas assim, queria te provocar um pouco a fazer uma crítica desses resultados, né, sobretudo no momento atual, em que o debate sobre gênero e sexualidade está trazendo como marcador da diferença essa questão, justamente de não haver essa oposição entre rural e urbano, mas ainda assim demarcar uma especificidade, digamos, do local de vivência da pessoa, né? E aí, para citar memes, né, que eu gosto, e a sapatão de sítio? Sapatão de sítio é um meme, depois te explico. Mas, porque aqui está dizendo, né, que as lésbicas têm um índice de sofrimento mental reduzido quando vão para a cidade. E aí eu pensei, meu Deus, mas a cidade é um lugar horrível, bacana é ser sapatão de sítio. E aí deveria ser um resultado aqui diferente. Aí o autor aqui, né, esse autor, autora, aliás, essa autora vai dizer que essa diferença não tem um efeito, né, na vida das mulheres bissexuais, e você usa aqui para dizer justamente isso, né, que, enfim, chamando atenção para os efeitos da bifobia. Bom, e aí isso aqui eu nem lembro, mas deixa eu ver aqui, página 50. Na página 50... você fala como que esse texto histórico descreve o Senale como um espaço de interação político-pedagógico nacional construído por lésbicas e mulheres bissexuais no Brasil, e depois você aponta, né, como que da leitura desse próprio material, essa nomenclatura lésbicas e mulheres bissexuais se transforma apenas em lésbicas, né? Então